Boa noite, graças a Deus mais uma vez nós nos reunimos aqui para falar um pouco a respeito da Palavra de Deus e voltar ao assunto ao qual nós estamos, falando a respeito do Sermão do Monte. Para quem está aqui, para vocês que vieram a primeira vez, ele é interativo, tá? Se você tiver qualquer dúvida, quiser perguntar, pode perguntar, é diferente dos cultos lá. Então aqui a gente é um bate-papo, se tiver qualquer dúvida pode perguntar sem problema nenhum. Se nós souber, nós respondemos, se nós não souber, nós corremos atrás. Vamos embora, tem o Paulo ali pronto para fazer o meio de campo. Então hoje nós vamos nós estamos estudando o Sermão do Monte, estamos no capítulo 6 e hoje nós vamos adentrar no versículo 7, né? Então vamos ler o versículo 7 e aí nós lemos assim, diz assim para nós, nas suas orações não fique repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus não ouvirá por causa de fazer orações compridas. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos colocar ela em prática na nossa vida de verdade e que nós façamos, Senhor, conforme a Tua boa e agradável vontade. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós sejamos, Senhor, homens e mulheres de acordo com a Tua vontade. Por tudo eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Só para a gente voltar um pouquinho, a semana passada nós conversamos a respeito do versículo 5 e do versículo 6, que fala para nós que o versículo 5 fala que nós não devemos... a mesma coisa que nós falamos a respeito de esmola, que nós temos que ter uma visão diferente. Quando a gente for orar, a gente não pode fazer coisa para que a gente apareça, mas é para que a glória, que seja glorificado o nome de Deus. É sempre isso que nós temos que fazer. E depois nós chegamos no outro versículo que diz que nós não podemos ser presunçosos, nós temos que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Aí eu gostaria de ler, eu botei uma frase aqui que eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, quando nós vamos orar, nós temos que saber aonde nós estamos entrando no salão do trono de Deus, o Todo-Poderoso, o absoluto, o grande e eterno Deus, que brada de força e poder e majestade, que Ele é fogo consumidor e que Deus é a luz e nele não existe treva alguma. É aquele que tem totalmente e absolutamente santo. Ele é santo, santo, santo. E aí nós entendemos que o que é condenado nessa passagem não é o que nós fizemos ou o local ao qual nós fazemos, é o jeito ao qual nós fazemos, que nós não podemos, sempre que nós formos orar, nós temos que estar com o nosso coração disposto a Deus. E quando ele fala aqui no capítulo 7, que ele diz assim, nas suas orações não fique repetindo o que já disseram, ou em outra tradução diz assim, que nós não devemos usar de vãs repetição. E em outra tradução, na tradução brasileira, diz assim, quando vocês orarem, não useis de repetições desnecessárias. Essa aqui eu acho que eu achei a melhor tradução para o que ela quer dizer, como gentios, né? Que eles acham que por intermédio disso eles vão ser ouvidos. Quando ele está falando a respeito de nós não usar de vã repetição, ele não está querendo dizer para nós que nós não podemos orar várias vezes. Isso eu já falei a semana passada a respeito de Jesus, que Jesus, quando ele subiu no Getsemane, que ele foi fazer a oração dele, ele fez 3 vezes a mesma oração. Ele pediu, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pediu 3 vezes isso, ou seja, ele repetiu 3 vezes. Então, ele não está falando aqui que a gente não pode repetir a oração. O que ele está dizendo é que nós não podemos usar de vãs repetição. Por isso que eu disse que na tradução brasileira é melhor, que ela diz assim, não use de repetições desnecessárias. Ou seja, o que nós estamos falando é a respeito de tudo bem, querido? Como é que está? Seja bem-vindo. O que nós estamos falando é a respeito, a Igreja Católica tem o terço, né? Todo mundo acho que conhece o terço da Igreja Católica. O terço da Igreja Católica, ele tem um colar e tem uma ponta. Ali são 10 vezes orado o Pai Nosso, e cada vez que tu ora o Pai Nosso, tu reza 10 Ave Marias. Eu acho que é isso, né? É mais ou menos isso. E aí assim, tu vai orar 100 Ave Marias, tu vai orar 10 Pai Nossos,
e vai orar no credo da Pai, vai orar não sei o que mais, e isso é 1/3 só. É 1/3. Ou seja, tu teria que orar 3 vezes para te orar um rosário inteiro. Então isso eu vejo isso como uma vã repetição, ou seja, tu repetir uma ladainha, ou seja, tu chegar e tu achar que por tu repetir muitas vezes, é isso que ele está falando, por tu repetir muitas vezes, Deus vai te ouvir. Ou seja, tu vai chegar para Deus e vai dizer assim: Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor, me livra. Tu acha que Deus vai te ouvir porque tu vai repetir várias vezes. É isso que essa passagem está dizendo. Não usei de vãs repetição, ou seja, repetir como forma de ladainha, repetir como forma de mantra. Eu acho que é isso, um mantra, tu colocar aquilo como um mantra na tua vida. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós. O que nós temos que fazer é, sempre que orar, nós colocarmos uma conversa com Deus, é um bate-papo com Deus. Entende? O Deus é o nosso Pai e nós estamos na presença dele. Ou seja, então quando eu vou, por exemplo, o Leonel vai vir conversar comigo, ele não vai chegar para mim e vai dizer assim: Pai, 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 Pai. Às vezes eu vejo as orações de pessoas que repetem muito a palavra, né? Pai isso, Pai aquilo, Pai aquele outro, Pai aquele outro, Pai aquele outro, Pai aquele outro. Isso é errado? Não é errado. Mas se eu for conversar com qualquer um de vocês e eu começar a chamar vocês pelo nome, dizer assim: Jaque, tu vai sair lá, Jaque, porque não sei o que, Jaque, vamos fazer aquilo, Jaque, porque aquilo, Jaque, entende? Se torna uma coisa meio indigesta, né? Então eu acredito que como Deus, ele não é uma pessoa como nós, não é uma pessoa como nós, é lógico que ele é um ser todo poderoso, mas como ele é uma pessoa, eu acho que ele não se agrada desse tipo. Então assim, nós deveríamos, a nossa oração é uma conversa com Deus, é uma conversa com quem nós temos intimidade, é um bate-papo com Deus. Então assim, não é o tamanho da oração que às vezes a pessoa começa a repetir. Vamos lá, vamos voltar de novo no terço lá. Tu repetir 100 vezes Ave Maria que Deus vai te ouvir, não é isso. Agora, se ou todas as vezes, então eu não posso repetir minha oração. Não, eu conheço pessoas que oram 30 anos pela mesma coisa e oram todos os dias a mesma oração. Eles pedem, ou seja, eles estão conversando com Deus. É a mesma coisa quando a gente conversa, por exemplo, um filho vai conversar com o pai e diz: Pai, tu precisa mudar em tal ponto. Chega lá no outro dia e diz: Pai, tu não mudou ainda, eu preciso que tu mude em tal ponto. E assim ele vai conversando contigo, é uma conversa, é um bate-papo, é uma explicação. E é mais ou menos isso que ele quer dizer aqui nesse ponto. Tu pega uma água para mim lá, por favor. Pastor? Chega aqui. Então, teve uma vez que eu conversei com uma pessoa e ela disse pra mim assim, que perguntou pra mim qual era o nome de Deus, né? E eu falei: olha, como é que eu chamava Deus? A pessoa me perguntou. Eu falei: cara, eu chamo Deus assim de vários nomes, depende do dia, né? Às vezes eu chamo ele de Pai, às vezes eu chamo ele de Deus, às vezes eu chamo ele de Todo-Poderoso, às vezes eu chamo ele de Soberano, vai depender do dia. E a pessoa olhou pra mim e falou assim: não, Deus não vai te ouvir se você não chamar ele pelo nome. Tu tem que chegar pra ele e falar assim: ó, Jeová, senão ele não vai te ouvir. E eu falei assim: tá, então vamos partir desse princípio. Se ele, tu acredita que Deus é pai, né? Ah, sim. Obrigado. Tá, tu chama o teu pai do nome do teu pai o tempo todo? Não, por quê? Porque tu tem intimidade com ele. Eu sinto que eu tenho intimidade com Deus a ponto de eu ter um relacionamento com ele e ele sabe quando eu estou falando. A gente às vezes limita, as pessoas às vezes limita Deus de uma forma que se a gente não chamar ele pelo nome, ele não vai nos ouvir, digamos assim. Então assim, ó, cara, no meio de um monte de gente, Deus entende a oração de cada filho. Então assim, ó, o nome não vai fazer a mínima diferença no momento de eu elevar a Deus uma oração. Até o próprio Moisés chega e pergunta para ele, né? Se o povo perguntar quem tu é, o que eu digo? Ele diz assim: diga que eu sou. Ele não se denomina, ele não se dá nome nenhum, ele se dá uma ação. O que tu é? Eu só sou.
Não tem. Então assim, aí a gente vê lá, quando fala em Isaías lá, que ele fala a respeito de Jesus, que ele diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Yeshua. A forma que tu vai glorificar isso, nós vamos entrar, eu acho que a partir da semana que vem nós vamos entrar direto no Pai Nosso mesmo, que aí nós vamos dizer assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aí nós vamos falar a respeito do santificado, ou seja, o que é santificar, o que é glorificar a Deus. Só que para a gente santificar a Deus, para a gente glorificar a Deus, primeiro a gente tem que saber quem Deus é. O problema é que a gente não sabe quem Deus é. O problema é que muitas vezes nós estamos perdidos, essa é a realidade. Aí nós estamos tão preocupados em chamar Ele de Jeová, chamar Ele de Yeshua, chamar Ele de lá sei eu do que, Yahvé, ou o nome que, por exemplo, os judeus não falam o nome de Deus, né? Por causa que o nome dele impronunciável, isso, ele é impronunciável, então eles não falam o nome de Deus, por causa que o nome de Deus é impronunciável. Aí a gente se apega tanto a esse tipo de coisa que a gente perde a razão do que é mesmo. Então o problema todo é que todas as vezes a gente fala a respeito disso, nós começamos a cair de uma forma tão grande para um lado que a gente se perde para o outro lado. A gente não pode nem ir para lá e nem vir para cá. Nós temos que andar direcionado por Deus. A gente tem que conhecer Deus. E aí quando ele fala quando ele está falando dessas vãs repetição, por quê? Por causa que eles repetiam essa ladainha. Vocês já viram que os judeus orando lá, quando tu olha na televisão, que eles orando na frente do Muro das Lamentações? Não. Como é que eles oram? Eles ficam na frente do Muro de Lamentações. Vou ficar aqui para que eu não enxergar. Eles ficam na frente do Muro de Lamentações e eles ficam fazendo assim, ó, né? E eles ficam repetindo, é um mantra. Eles repetem a mesma coisa. E aí eles ficam 3, 4, 5 horas orando a mesma oração. E aí ele está dizendo assim: não fiquem fazendo dessa, isso é vã repetição. Vocês estão repetindo uma coisa, não é porque vocês vão orar 5 horas a oração que eu vou ouvir. Se tu falar uma vez só, já é o suficiente. Ou seja, na realidade a gente não precisa nem orar. No outro versículo a gente vai ver, Deus já sabe o que a gente quer, não tem nem por que a gente pedir. Mas então por que a gente tem que pedir? A gente vai explicar. É claro que aqui a gente tá falando sobre a oração declamada, falar com Deus em oração, mas é importante que se diga também, o próximo versículo vai falar, e eu ia citar o próximo versículo, que nem sempre a nossa oração tem que ser declamada, falada ou a oração propriamente dita. O Salmo 139:4 diz que a palavra ainda nem me veio à boca e ele já sabe. Então nem sempre eu preciso falar, eu preciso me expressar com palavras. O meu agir, o meu pensar, o meu coração fala muito mais do que a minha boca em se tratando de Deus. E a gente tem que entender isso também. A nossa intimidade com Deus fala muito mais. Entende? A nossa intimidade com Deus fala muito mais. Eu já falei aqui a semana passada, e isso eu costumo falar sempre direto, porque as minhas maiores orações, ou seja, as minhas melhores orações, que parece que eu senti mais Deus, foram orações em silêncio. Não é que assim, tu orou embaixo. Não, eu não orei, eu simplesmente fiquei com a mente vazia. Entende? Tu chegar na presença de Deus e te esvaziar diante de Deus. Domingo aqui na pregação eu falei a respeito de nós estamos buscando em poços vazios forma de encher a nossa vida vazia. Isso, sabe, isso é triste de ver. O ser humano está procurando em lugar que não tem nada, coisa para encher o coração dele que não tem nada. Que na realidade era para nós buscar em Deus, que tem todas as coisas, e Ele nos preenche. Sabe, o vazio do nosso coração, isso é uma máxima que diz, o vazio do nosso coração é exatamente do tamanho de Deus. O que falta no nosso coração é Deus. Então não é o que ele está falando aqui, não é a gente estar orando, ou fazendo ladainha, ou esticando a nossa oração para que Deus nos ouça. Não, de forma alguma. Deus ouve a nossa oração quando nós estamos orando de verdade na presença de Deus, na presença dele, quando nós estamos de verdade em comunhão com ele. Só que para isso nós temos que entrar na presença dele. É aquilo que eu falei, quando a gente sobe no monte, a gente está numa preparação quando está subindo o monte, até chegar em cima do monte. Ou seja, nós levamos 5 minutos, 10 minutos, meia hora para chegar no topo do monte. Esse tempo nós estamos nos preparando para orar.
E quando a gente está em casa, a gente assim, vou orar. Tu está no celular ali, vendo vídeo, sai do celular, te ajoelha e começa a falar. Tu não está orando, tu está falando com Deus. Tu está falando com uma pessoa que tu não está vendo, entende? Na realidade, tu não chegou na presença de Deus. Isso não é orar. A oração, ela só é oração no momento que nós saímos de nós, é o que nós disse assim, no versículo anterior, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto tu ora com teu pai, que nós falamos a semana passada. Esse sai e entra no teu quarto, ele está dizendo assim, sai da tua vida, sai do que tu faz, abandona tudo que tu faz e entra na presença de Deus. E aí isso é uma oração. Então tu não vai conseguir orar, por exemplo, nós sair do que nós estamos fazendo e ajoelhar e tu está assim, nossa, que maravilha, como foi abençoada essa oração. Pode até ser abençoada a oração, mas cara, para te entrar na presença de Deus assim, de uma hora para outra, não é isso. Nós temos que ter uma preparação para chegar na presença de Deus. O João Vinícius trouxe uma questão na semana passada que hoje veio muito a calhar a respeito disso. Ele falou sobre orar a palavra, né? Sim. Se orar a palavra é mais seguro, digamos assim. A gente, quando subia para o monte, algo que nos incomodava muito, porque quando a gente pensava em subir para um monte, é exatamente isso, para esvaziar nossa mente. Sim. Das coisas, ficarem sem ninguém nos ver, assim, só naquele silêncio, podendo falar com Deus e ouvir Ele, assim, alheio aos barulhos do mundo, digamos. Sim. Assim. Mas quando a gente chegava no monte, muitas vezes a gente não conseguia orar, porque sempre tinha um abençoado que ficava assim, Senhor, é fulana de tal, porque a tua palavra diz isso. Cara, ele ficava pregando para Deus. Pregando para as árvores. Assim, muito alto, a ponto de a gente não conseguir orar. Porque assim, não é que a gente precisa se concentrar. Tem momentos que pode estar caindo o mundo e tu consegue ter uma conexão com Deus ali e tu esquece, mas outros momentos tu não consegue. Então, mais valia tu ter orado em casa. Sim. Do que tu ter... Que muitas vezes orar a palavra, como eu disse semana passada, é interessante a gente orar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala, mas muitas vezes ela não é particular. A minha oração é em particular com Deus. Eu posso orar a palavra de Deus e vamos lá, aí tu cai de repente, lá se eu não estou dizendo que seja o caso, mas de repente tu está orando em voz alta que a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo, a tua palavra diz aquilo. Para que tu está dizendo isso? Tu está pregando para Deus ou tu está querendo ensinar para Deus a palavra dele? Entende? Não tem necessidade disso. Ou tu está querendo te mostrar para a pessoa do lado ver que tu conhece a palavra de Deus. É isso. Aí ele fala isso no versículo anterior. Quando vocês orarem, não seja como os fariseus que oram em esquinas, em praça pública para se mostrar. Não é isso. A nossa oração é nós e Deus, na presença de Deus. Se às vezes a gente, lógico, no meio da oração a gente diz, cara, a tua palavra diz isso. Entende? Eu tô me que nem a oração do rei Ezequias, né? Cara, eu fui uma pessoa correta, então eu acho que olha por mim, entende? Eu vou usar a palavra de Deus para poder usar ela a meu favor. Dizer assim, Senhor, olha aqui, a tua palavra está dizendo para mim que se eu fizer a tua vontade, tu vai me abençoar. E eu estou fazendo a tua vontade, eu estou usando a palavra dele. Então isso não tem problema nenhum. O problema é quando a gente começa a externar isso para que as pessoas vejam. O próprio Jesus, no momento de crítica, ele citou Isaías, dizendo que como Isaías disse, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, o povo oferecia aquilo que Deus não precisa ou não quer, e deixava de lado aquilo que Deus espera que ofereçamos a Ele, que é o nosso coração, que é a nossa vida. Então, eu volto a dizer, é muito importante que a gente saiba que a oração, por mais que essa oração declamada seja importante, seja um diálogo nosso com Deus, eu acho que o nosso íntimo fala muito mais do que qualquer outra palavra. A intimidade fala muito mais. Eu não vou conversar com meu pai, o Leonel conversa bastante comigo assim, dessa forma, né? Ele pega livros e fala comigo por intermédio de livros. Muitas vezes ele fala, no livro tal fala tal coisa. Ele fala isso para mim, para mostrar também. Mas porque ele está querendo mostrar uma ideia dele para mim. Eu sou um ser humano, eu preciso de uma que ele me mostre. Eu vou te mostrar o embasamento teórico.
Isso, é isso. Eu vou te mostrar o negócio para te entender. Pô, será que eu tenho que estar explicando para Deus que Ele não vai entender a minha oração? Eu tenho que explicar para Deus, entende? Eu acho que Deus, aí como a Jaque falou, às vezes a gente limita Deus. Nós começamos a limitar Deus, né? Que Deus, se eu não fizer isso, eu tenho que terminar a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, senão Ele não vai ouvir. Não, eu não preciso, às vezes eu não preciso nem terminar a oração, posso levantar e seguir em oração, e passar o dia inteiro em oração. Essa é a realidade. Nós não podemos colocar Deus em, eu tenho que fazer um cronograma para chegar na presença de Deus. Não existe isso. E aí vamos lá, daí ele fala a respeito a quantidade, né, que ele fala, não é vocês falar muito que Deus vai ouvir. Aí tu vai perguntar para mim, tá, então qual é o tempo que tem que ter de oração? Aí vamos lá, quanto ao tempo de oração? Aí esse aí eu acho que tudo cai do bom senso, né? Por exemplo, que não falei um pouquinho a semana passada a respeito disso. Por exemplo, no culto de oração, num culto aqui, aí o pastor pede para o fulano, tu faz uma oração a respeito do irmão aqui que está doente. Aí tu vai lá e diz assim, Senhor, abençoa o irmão que está doente. Pronto, está feita a oração. É aquilo. Agora eu não vou pegar lá e vou começar a dizer, porque se é aquilo, aí começa e fica meia hora falando, aí cai no bom senso. Quando a oração é pública, nós temos que ter o bom senso. Quem manda na oração pública, aliás, nós temos que estar de acordo com o que está acontecendo na volta, de acordo com o Espírito Santo, que às vezes o Espírito Santo, nós chegamos aqui em um momento de oração, que era para nós orar uma hora ali, e às vezes nós ficávamos 2, 3 horas não, mas era para nós orar meia hora, e a gente ficava uma hora e meia em oração aqui. Mas era para orar meia hora. Não interessa, o que manda é o Espírito, nós temos que estar pelo Espírito. Então muitas vezes isso eu estou falando em público, né? Vamos lá na praça, vamos fazer um culto na praça. Daí eu convido o Paulo, faz uma oração para nós. O Paulo fica 1 hora orando na praça. Quer dizer, as pessoas que estão na volta vão tudo embora. Entende? Eu acho que nós temos que ter bom senso na oração pública. E agora, e em casa, na oração em casa, quanto tempo eu tenho que orar? Bem, na realidade em casa, lá no teu sozinha, eu acho que tu não tem nem que ter tempo. Entende? Eu vou entrar na presença de Deus e aí eu não posso me apressar de sair da presença de Deus. Agora, se tu já está entrando lá e diz assim, eu tenho 10 minutos para orar, cara, tu já está entrando correndo e querendo sair. Melhor é tu nem ir. Dizendo, Deus, presta atenção que é rapidinho, tá? Para tudo aí, meu. A Cássia comentou assim, a oração é feita para que nós possamos nos conhecer. Como foi dito, Deus já sabe de tudo. Oramos para que nós possamos crescer nele. Logo oramos a palavra para que possamos guardar ela no nosso coração. Isso. É isso. Na realidade, Deus não precisa de nada. Entende? Deus não precisa de nada. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que eu preciso. Eu usei aqui o exemplo a semana passada do coxo lá, que ele perguntou do paralítico, o que tu quer que eu te faça? Vai dizer que ele não sabia que o paralítico queria que ele fosse curado. É lógico que ele sabia. Mas o paralítico, será que o paralítico sabia que ele queria aquilo? Quando ele perguntou para Salomão, o que tu quer? Aí Salomão disse, eu quero sabedoria para governar o teu povo. Ele quer que a pessoa saiba o que ele quer. Que a pessoa saiba o que ela quer para se declarar para Deus. Entende? É como nós falamos a semana passada. Quando a gente for orar, a gente não pode orar em âmbito geral. Como é que foi que falaram a semana passada? Da oração em âmbito geral, abençoa todo mundo. Genérica, oração genérica. Como é que é? Obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa. Isso, obrigado por tudo e desculpa qualquer coisa. Quer dizer, na realidade é uma oração, cara, sério, entende? Não, mas é mais ou menos isso a oração. Nós oramos, tipo a oração, eu brinquei a semana passada, a oração de Miss, né? A Miss diz assim, que abençoe todo mundo, não tenha fome na terra. Não é isso. Nós temos que orar direcionado. A minha oração é para o fulano de tal, por tal coisa, eu vou direcionar. Por que eu tenho que fazer esse tipo de oração? Porque eu fazendo essa oração, quando eu ver a resposta, eu vou ver que Deus agiu na minha vida. Se eu disser assim, Senhor, abençoa todo mundo dessa igreja, eu não vou ver nunca a resposta de oração. Agora, se eu pedir para Deus, Senhor, abençoa a vida do Paulo, eu vou ver a resposta. Eu vou ver a resposta. Então é isso, é mais direcionado. Tem uma dinâmica que a gente faz no curso de casais que faz mais ou menos assim, tu
pergunta, pede para um cônjuge colocar o defeito do outro a qualidade do outro. E daí um olha pro outro e diz assim, beleza, eu já sei o que eu faço de errado para ti, então a partir de agora eu vou mudar. Quando eu falo para Deus o que a palavra dele diz, eu tô dando para ele um negócio assim, ó, Deus, eu já sei o que tá dizendo. Agora, se eu descumprir isso aqui, Deus diz assim, querido, tu já sabia, porque tu dissesse para mim naquela oração o que a minha palavra diz, então você conhece. Então às vezes a gente fica naquela, é melhor, é mais seguro orar a palavra. Cara, às vezes tá usando contra ti, como no tribunal. A gente fala bastante do Salmo 23, né? Que a gente fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente tem colocado o Senhor como pastor, daí entra justamente nisso. Daí diz assim, tu disse que nada ia me faltar. Mas eu disse que se eu fosse o teu pastor. Então esse é o problema. O problema é que a gente quer que não falte nada para nós, mas a gente não quer Deus como nosso Senhor. Essa é a realidade. Nós não colocamos Deus como primeiro lugar na nossa vida. Põe Deus em primeiro lugar e nada dessas coisas te faltará. Não pode me faltar nada. Tá, mas ele não é, eu não tenho colocado ele em primeiro lugar na minha vida. Eu falei aqui no domingo, às vezes a gente coloca assim, o trabalho em primeiro lugar, os filhos em primeiro lugar, mulher, tudo a gente coloca em primeiro lugar. E em último lugar Deus, se der tempo. Não tive tempo hoje de orar. Tu orou hoje? Não deu tempo. Tu leu a palavra de Deus hoje? Não deu tempo. Incrível. Mas sabe que eu te amo, né? E a gente diz que Deus está em primeiro lugar na vida da gente, mas a gente nem pegar a palavra de Deus a gente pega, entende? Eu estou falando de todo mundo, estou falando inclusive de mim, que muitas vezes a gente passa um dia tão corrido. Isso aqui eu brinco às vezes. Hoje foi um dia corrido. O Leonel e a Cássia estavam tentando conversar comigo, não conseguiam conversar comigo, porque eu estava resolvendo o problema da igreja. E aí eu não tive tempo para Deus. Eu não orei hoje, entende? Eu estava resolvendo os problemas da igreja, mas não tive tempo de conversar com Deus. Eu acho que a colocação, uma das colocações mais cara de pau que o crente gosta de usar é assim, Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração, mas será que eu conheço o coração de Deus a meu respeito? Isso era para ser um conforto? Eu acho. Deus conhece meu coração, sério. Quando a gente diz assim, Deus conhece meu coração, cara, estou perdido. Entende? Porque a gente infelizmente nós somos seres humanos, nós somos de carne, nós somos completamente errôneos. Então assim, eu canso de dizer aquela música assim, como é que é a música restitui, devolve de volta o que é meu. Cara, eu não canto essa música, porque eu não quero o que é meu. Longe de mim, eu quero o que Deus tem para mim, não o que eu quero, porque se Ele me der o que eu mereço, eu estou perdido, completamente perdido. E se alguém disser que não é pecador, a palavra de Deus fala assim, é mentiroso. Nós somos mentirosos se disser que nós não pecamos. Qualquer coisa que nós fizemos é pecado. Eu estava vendo uma menina que ela citou duas frases que ela usa para praticar a gratidão, né? Para tentar colocar a mentalidade dela numa mentalidade de gratidão. Quando perguntam para ela, como tu tá? Ela diz, melhor do que eu mereço. E todos os dias quando ela acorda, ela não agradece por mais. Obrigado por mais um dia. Ela diz, obrigado porque hoje tu não exerceu a tua justiça em mim. Ela agradece, obrigado por não me dar o que eu mereço. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias, porque se não fosse pelas misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Lamentações 3:22, se eu não me engano é isso. A gente comentava, acho que ontem, a gente foi fazer uma visita e comentava que o ser humano, a gente é muito voltado a, eu vou te dar o que tu mereces. Se tu for bonzinho comigo, eu vou ser bonzinho contigo. Aí a gente não para pensar, e se Deus fizesse isso com a gente também, tá louco? Aonde Deus não ia dar? Eu fiz uma pregação uma vez a respeito dos pagãos, né? Que a palavra de Deus fala que a pessoa que não é crente, ela é pagã, né? Mas nós transferindo para outro lado, nós somos pagãos no sentido de que tudo que nós fizemos, nós queremos uma paga em troca. Então essa palavra pode vir desse lado, então, ou seja, eu trabalho o mês inteiro para chegar no fim do mês eu receber. Eu faço umas coisas para minha esposa para eu receber, eu faço para meus filhos para eu receber. Então assim, nós somos pagãos, nós dependemos de paga.
E muitas vezes nós queremos isso de Deus. Nós colocamos para Deus: Senhor, eu fiz tal coisa para ti, eu quero tal. Eu vi uma vez uma pregação de um homem aí que se diz de Deus, que ele diz que se nós der o dízimo para Deus, Deus é obrigado a nos dar de volta. Olha, pelo amor de Deus. Eu não vou falar de qual igreja é, mas é uma coisa universal, assim, sabe? A Josi colocou aqui, passou bem assim, ó. Exatamente sobre isso. Às vezes até colocamos Deus em primeiro lugar, mas com a intenção de cobrar que Ele não falte com as nossas vontades. Tipo assim, ó, Deus, eu te honro, então não falha comigo. É mais ou menos então isso. Não me sacaneia. Mas, cara, sério, onde é que aí nós vemos a oração de Cristo, tá? Tu chega lá na oração de Cristo, mas no Getsemane, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele ora 3 vezes, mas o que ele diz depois? Mas todavia, seja feita a tua vontade. Ele repetiu 3 vezes, quer dizer, cai nesse versículo, só que ele colocou todas as vezes: seja feita a tua vontade. Nós vemos Paulo, que orou 3 vezes também. Ele pediu: Senhor, se possível, tira de mim esse espinho da carne. O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Pronto, está respondido. Entende? Eu não tenho, não é? E às vezes a gente acha que assim, agora vai ser uma coisa, vai dar problema isso que eu vou falar. Não, mas é que eu vejo pessoas dizendo assim, ó: a oração move a mão de Deus. Cara, sério? Que Deus é esse que a minha oração faz ele mudar de ideia? Entende? Não, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, se Ele quer. Então não é a minha oração que vai mudar, a minha oração não vai mudar em nada. Então eu não devo parar de orar. Não, eu tenho que orar, eu tenho que clamar a Deus, e como Paulo orou, como Jesus orou, todos nós oramos. Só que nós temos que dizer: Senhor, minha oração, eu já falei a respeito da casa, que eu disse: Senhor, eu quero comprar uma casa, eu quero essa casa, agora tu me dá o que tu quiser. Ele me deu a casa que eu pedi, mas eu nunca disse assim: eu quero essa casa por causa que eu trabalho para ti e tu tem que me dar. Não, a vontade é dele, vai ser feita a vontade dele, é isso. Então assim, esse negócio assim, a oração move o coração de Deus. Não, ela não move, meu querido. Não, olha, sinceramente, tu que está falando isso, ó, tira isso da tua ideia, porque a oração não move o coração de Deus. A nossa oração move o nosso coração para dizer que nós somos totalmente dependentes dele. Nossa oração serve para que nós podamos nos humilhar na presença de Deus e: Senhor, se não for por ti, eu estou perdido. É isso. Todos os livros de Salmos, todos os Salmos, praticamente 90%, vamos colocar assim, são elogios a Deus. São Sim. Orações que são louvores elogiando a Deus, elogiando a grandeza de Deus, elogiando a palavra, falando bem da palavra, nada sobre mim, nada sobre o que eu sou, o que eu almejo ser. É tudo falando sobre a grandeza dele. E uma coisa que eu gosto de citar sempre é que na grandiosidade da criação, quando Deus criou tudo, Ele não tinha ninguém para orar, a Deus faça isso por mim. Ele simplesmente criou, né? Ninguém pediu para Ele: Deus, eu preciso que o Senhor faça a terra. Pronto, Deus fez a terra porque alguém pediu. Não, Ele fez. Não teve palpite, né? Outra coisa terrível é que ela determine, né? Cara, quando a pessoa fala assim, ó, faça uma oração determinando que Deus faça tal coisa. Pô, cara, que legal, eu determino e Deus faz, tipo, quem é que serve quem aí? Tipo, é o poste fazendo xixi no cachorro? É complicado. É totalmente ao contrário do que a gente precisa entender. Porque assim, às vezes até quando eu peço alguma coisa pra Deus, assim, ó, eu sei que é uma coisinha que eu queria. A pastora Eliette sempre fala, quando ela quer pedir alguma coisa pra Deus, ela diz assim: Senhor, eu queria tanto um mimo, mas como filha, sabe? Quando eu chego pra Deus, eu digo: Deus, eu queria tanto um mimo. E eu acho legal isso quando ela fala, mas não eu chegar para Deus e dizer assim: ó, Deus, eu quero isso, eu determino que eu vou receber. Tipo, e eu determino que eu saia dessa prova, eu determino que eu faça. Cara, quem sou eu para determinar? Eu acho que não é tão falando mais. Não, mas isso é legal. Complementando aquilo que o Paulo falou sobre Salmos, os poucos que falam sobre mim, falam tipo: me perdoa. Deus, ele vai de mim, ou tipo, não manifesta em mim, não me culpa pelos meus pecados,
Nossa. Não, ele pede, ele diz, Senhor, me dá sabedoria para que eu faça isso. Senhor, me dá aquilo para que eu faça a tua obra. Senhor, todas as orações que tem em Salmos é isso. Ele está clamando alguma coisa, ele está pedindo alguma coisa para que seja feita a vontade de Deus. Agora, quando vocês pedem e não recebem, vocês pedem mal, porque vocês estão pedindo para o próprio deleite. Esse é o problema. Aí daqui a pouco nós vamos falar a respeito das orações que tem, que são petições, são orações, petições, clamores e ações de graça. Nós vamos falar sobre isso também. O troço é complicado e é comprido. Vamos para o 8, versículo 8 agora. O versículo 8 diz para nós assim, ó: não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então assim, não seja como eles, né? Nós lemos no 7 ali, que as orações não sejam com repetição, e não seja como eles, que fazem isso. Então nós vamos lá. Deus já sabe de todas as coisas que nós precisamos. Então a oração não move o coração de Deus, ao contrário do que todo mundo pensa. Deus é soberano para fazer infinitamente mais. E isso nós vimos na oração do Paulo e na oração de Jesus, que dizendo assim, que seja feita a tua vontade. Nós não oramos para informar a Deus dos nossos desejos ou das nossas necessidades. Nós não oramos para elevar a Deus a nossa submissão. Nós estamos dizendo para Deus, Senhor, eu preciso disso, mas que tu faça o que tu queres para a minha vida. Eu quero ler com vocês Filipenses 4:6, para a gente ver que nós temos que orar. Filipenses 4:6 diz assim, ó: não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por orações, súplicas e ações de graças. São as três formas que nós temos que levar a nossa oração a Deus. Se a gente perguntar o que é oração? Bem, oração é o ato de tudo reunido. Isso é a oração. Ou seja, as petições, as súplicas e as ações de graças. Então vamos lá. As nossas orações, elas podem ser públicas, elas podem ser em secreto, ela pode ser oração de agradecimento, pode ser oração de intercessão. Tem vários tipos de coisas, desde que fala lá em Colossenses 5,17, diz para nós: orai sem cessar. É a única coisa que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que estar em constante oração. Oração é colocar uma coisa em ação. Então assim, nós vamos falar e isso vai ser colocado em ação. Então é isso que é oração. Aí se nós falarmos dentro dessas orações, aí nós temos petições. E aí vamos lá, o que é petição? Petição é os pedidos que nós fizemos dentro da nossa oração. Na realidade, se nós parar para pensar, a maior parte da nossa oração é petição, né? Eu brinco que a nossa oração não é uma oração. Nós fizemos uma lista de pedidos e entregamos para Deus. Eu quero isso, 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 eu quero isso. Abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano. Ou seja, nós passamos a maior parte da nossa oração é petição. Nós pedimos por saúde, nós pedimos por alguém, nós pedimos para que a vida melhore, para ter uma casa. Isso é errado? Não, não é errado nós pedirmos para Deus. O problema é quando isso se torna o nosso Deus. Entende? Às vezes a gente pede uma casa para Deus e nós colocamos tanta força nesses nossos pedidos que a gente esquece. Eu já falei, eu canso de falar isso. Nós estamos correndo tanto atrás da bênção que a gente deixa o abençoador de lado. A gente não começa a olhar para Deus. Nós queremos mesmo a resposta de Deus. Aí depois nós partimos para o clamor. O clamor é uma oração urgente. É aquilo que a gente está precisando, que a gente está completamente necessitado. A gente vê essa oração de clamor em Jonas 2,20, que ele ora assim para Deus: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo eu gritei e tu me ouviu. No momento, sabe, quando a gente está Jonas lá dentro da baleia, lá dentro do peixe grande lá, ele orou para Deus. Cara, ele não tinha mais o que fazer, ele tinha que clamar a Deus. Isso é o clamor. O clamor é quando nós estamos passando por uma extrema necessidade e a oração vem de dentro, sabe? Quando Pedro ora, diz que ele chora amargamente. Aquilo ali é clamor. Aí a oração passa a ser uma choração, né? Cara, é assim, é uma coisa de extrema necessidade. Isso é o clamor.
Ou seja, na realidade o clamor é uma oração que tu abre mão do resto tudo em troca daquilo. Entende? Não interessa o que. A gente vê quando uma pessoa está no hospital, né? Um ente querido nosso que a gente ama muito, a nossa oração, não interessa o resto do mundo, o nosso clamor é em prol daquela pessoa, é em prol daquilo que a gente tem necessidade. Isso é o clamor. Então assim, então nós fizemos petições, que são aquilo que nós pedimos de qualquer forma, e depois nós caímos no clamor, que é isso. Súplica. A súplica é um pedir com humildade e perseverança. Ou seja, já não é o clamor, que é aquilo de extrema necessidade, mas tu quer muito aquilo e tu te humilha na presença de Deus clamando em troca daquilo. Sabe, a gente vê os irmãos católicos que fazem promessas, né? Assim, se eu fizer, eu tô bravo com São Sebastião, não sei se vocês conhecem São Sebastião, eu tô bravo com ele por causa que eu fiz uma promessa para ele. E eu tinha tanta certeza que ele ia fazer, que eu paguei a promessa antes dele fazer. Ele está me devendo. Esse está me devendo. Eu estou muito. Quando eu chegar lá no céu, lá, eu vou chegar para São Sebastião assim, pô, São Sebastião, qual é? Então, às vezes, a súplica é isso, nós orarmos e nos humilhar na presença de Deus, a ponto de dizer assim: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço ganhar isso, mas pela tua misericórdia, olha para mim, me ajuda nesse aspecto, nesse ponto. Geralmente é quando a gente está em alguma dificuldade muito grande. A dificuldade que eu estou dizendo é quando a gente vai entender lá depois, quando entra no Pai Nosso mesmo, que ele diz assim: livra-me do mal. Quando o mal que ele está falando ali sou eu, me livra de mim, me livra do mal que tem dentro de mim. É isso, daí nós entramos na súplica, nós suplicamos para Deus, sabe? Eu não sei se vocês já fazem isso, mas eu faço muito. Eu suplico para Deus para Ele me dar força para eu conseguir vencer os meus pecados. Porque, cara, eu falei isso no domingo aqui, eu deito de noite com o homem morto, o homem carnal morto, e quando eu acordo de manhã o bichinho ressuscitou e está louco para me derrubar de novo. Todos os dias nós temos que lutar contra o nosso eu, porque o eu é forte demais. A gente mata e ele ressurge, a gente mata e ele ressurge. Então assim, a súplica é quando nós conseguimos ver que nós não conseguimos chegar a lugar nenhum se nós não formos. A gente volta lá no início do Sermão do Monte: bem-aventurados são os que sabem que são necessitados, bem-aventurados os que sabem que são como é que era? Não me esqueci agora. São pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que sabem que são pobres de espírito. Ou seja, sem Deus eu não consigo chegar a lugar nenhum. Tenha bondade. Eu já ouvi uma situação e às vezes essa fala me deixou muito incomodada a respeito de que quando eu peço alguma coisa para Deus, eu já tenho que acreditar que aquilo, não se Deus quiser, vai acontecer. E acho que isso me incomoda muito, porque assim, todas as vezes que eu vou orar a Deus pedindo alguma coisa que eu quero muito, eu peço para Deus assim: Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade, porque eu não sei o meu futuro, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Então eu condiciono todas as coisas que eu oro à vontade dele. Por quê? Porque se eu pedir aquilo e eu quero suplicar e pedir, Senhor, eu queria tanto que o Senhor fizesse isso, e ele me conceder, vai chegar lá na frente, o que eu vou fazer? Eu vou dizer assim: poxa, Senhor, o Senhor não me avisou, não, mas você me pediu e não deixou esse soberano na tua vida. Então eu acho que uma coisa que eu aprendi é isso, que eu posso pedir o que eu quiser, mas eu primeiro preciso deixar muito claro que a soberania é dele e ele sabe o que é melhor para mim. Às vezes Deus até nos dá o que a gente pede, né? Assim, que Deus é um pai que dá balda para a gente, mas muitas vezes as coisas que a gente pede traz mal para a vida da gente, né? Isso aí, então assim, a nossa oração tem que ser sempre isso: Senhor, faça a tua vontade. E outra coisa que tu falasse ali a respeito de a gente correr atrás da bênção, né? Lá em Deuteronômio 28, 1 e 2 fala assim,
Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ou seja, ela fala que eu não preciso correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de mim. Então, se eu estiver fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Ele, eu não preciso ficar correndo atrás de bênção. Ele diz na palavra assim, aos seus ele dá enquanto dorme. Eu não preciso correr atrás, Ele vai me dar, entende? Eu tenho que ficar descansado na presença de Deus. Só que Deus tem que ser Deus na minha vida, e eu tenho que saber que é a vontade dEle que tem que ser feita. Ah não, mas se eu orar com força, com isso e aquilo, Deus vai mudar. Bem, Deus mudou por causa da oração de Cristo, que era o Filho dele, que ele pediu assim, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele passou? Não passou. Então se tu disser assim, se eu orar, eu determino, já pensou? Jesus, eu determino que tu passe de mim esse cálice. Não, se o Cristo, que era o Filho dele, disse para ele, seja feita a tua vontade, quem dera eu, que nem intimidade com Deus tenho. Entende? Cara, sério, eu acho que nós estamos muito perdidos. Nós estamos muito perdidos quando a gente começa a imaginar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. O que eu canso de dizer assim, o que eu sou um depravado que foi regenerado por Cristo. Deus olhou para mim e teve misericórdia de mim, e Ele tem feito isso todos os dias, graças a Deus. Que bom que quando eu levanto de manhã, em vez de eu agradecer, Senhor, obrigado por mais esse dia, Senhor, obrigado por tu não ter executado a tua justiça sobre mim, porque senão eu tinha virado um tição de fogo, né? Deu, acabou. Davi diz, né? Mais me vale um dia na tua justiça do que 1000 fora dela. Então que nós tenhamos na justiça de Deus, temos que viver na justiça de Deus. Não tem algum comentário? Não. O pessoal da live hoje está quieto. Vamos lá. Quando nós... Oi? Estão falando entre eles. Quando formos orar, será bom que a gente tenha uns instantes antes. Agora vamos entrar nessa parte aqui para a gente encerrar, que já falta 10 minutos. É bom que a gente tenha alguns instantes antes para a gente sair do mundo que nós estamos e meditar com quem nós vamos falar e com quem nós vamos invocar, sabe? Porque a gente assim, o que é orar? Orar, aí tu pode dizer para mim assim, orar é eu conversar com Deus. Cara, até tá certo que é eu conversar com Deus, mas quem é esse Deus? Tu sabe quem é esse Deus? Sério, tu conhece, tu sabe quem é Deus? A gente tem que entender que Deus é o Deus forte, onipotente, que Ele faz qualquer coisa difícil se tornar fácil. A gente tem que entender que as mãos dele está o poder de todo o universo, que todos os atos dele Ele faz sem esforço nenhum, e Ele não cansa, ao contrário do que se a gente faz qualquer coisa a gente cansa. À vista da gente ver a criação de Deus, Ele fez todas as coisas. Deus não desgasta energia, quer dizer, Ele faz as coisas, Ele só diz assim, faça-se e faz. Ele não busca fora dele nada. Por exemplo, quando a gente faz coisas, a gente vai buscar a ajuda de alguém. Ele não precisa de ajuda de alguém. Ele é todo poderoso para fazer tudo. Ele é puro, Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, Ele é Deus eterno, Ele é infinito, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e nele está os alicerces da terra. Ele se assentou sobre o mundo. Ele é o Deus capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos. Ele e muitas outras coisas e além disso tudo que eu falei, Ele é nosso Pai Celestial, sabe? Então assim, Ele é tudo isso e é mais. Então agora consegue botar o vídeo para nós? Eu quero que vocês vejam esse vídeo. Eu vou tentar botar aqui, vamos lá. Eu acho que é 6 minutos de vídeo, tá? Peraí só um pouquinho, deixa ele focar ali. Eu não montei lá. Nossa. Pode rodar. Quem é este? E nós podemos responder essa pergunta. Este é aquele que lá nos refúgios da eternidade, antes da criação do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito, eficaz e vitorioso para toda a história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas,
que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falaram, para quem os patriarcas apontaram. Este é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue colocado no bater das portas libertou o povo de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado para aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, tudo apontado para Jesus. Quem é este? Este é aquele que simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Tudo é a sombra, ele é a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino que se fez carne e entrou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o autor da vida, este é o criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição da vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o Filho de Deus, este é o sol da justiça, este é a brilhante estrela da manhã, este é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é aquele que levou por todo lado o poder do Espírito e levou os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o nosso Salvador, este é o Messias, o desejado de todas as nações, este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores. Quem é este? Este é aquele que suou sangue Getsemane, sangrou, chorou Getsemane, na mais titánica batalha, para derramar sua alma na morte, para nos resgatar do inferno. Quem é este? Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele que levou sobre o seu corpo, nos matou dos nossos pecados, aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu os seus braços na cruz e transformou aquele batido do horror num palco da glória de Deus e nos instrumento da nossa redenção. Quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas é aquele que arrancou as entranhas da morte, o aguilhão da morte, e ressuscitou gloriosamente, poderosamente.
Quando eu vejo esse vídeo, eu fico muito... Tu coloca o link que tem no e-mail para o pessoal ver em casa, que aqui eu acho que a voz não ficou meio... Ficou. Mas eu vejo em casa, ele fala 6 minutos glorificando a Deus. Se nós fizéssemos isso no nosso início de oração, glorificar a Deus da forma, quem é este? Ele é o príncipe da paz, Yeshua, HaMashiach. 6 minutos glorificando a Deus, aí de repente a gente vai conseguir chegar na presença de Deus. Mas não, sabe o que nós fizemos? Nós estamos no Facebook, no WhatsApp, saímos dali e vamos na presença de Deus e diz assim, valeu. Entende? E aí nós não conseguimos chegar na presença do nosso Paizinho, que agora na semana que vem nós vamos entrar e dizer assim, Pai nosso que estás no céu. Como é que nós vamos chegar na presença do Pai se nós não conseguimos nem glorificar Ele, nós não conseguimos nem exaltar Ele? São essas poucas. Eu fico muito bravo quando eu vejo esse vídeo, porque diz assim, por que eu não falei isso? Entende? Porque eu tinha que ter falado isso, eu tinha que fazer isso, eu tinha que glorificar Ele, entende? Assim, dessa forma que o Hernandes Dias Lopes fez. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que glorificar a Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, o autor de todas as coisas. É Ele que veio no mundo e morreu por nós. É Ele, tudo é Ele, glória a Ele, honra a Ele. Sempre Ele. E sabe o que nós fizemos? Sempre buscamos para nós. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Enquanto nós buscarmos nós na nossa vida, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum e nunca vamos conseguir chegar na presença de Deus. Que eu me emociono toda vez que eu vejo esse filme me dá arrepio só de glorificar a Deus, ver uma pessoa glorificando a Deus, e eu não faço isso, entende? Aqui eu botei umas 10 coisinhas aqui do que Deus é, e isso já emociona a gente, só de saber que Ele é tudo isso, um cara que não cansa, ele independe de tudo, Ele é tudo Ele. Entende? E esse é o nosso Pai, é esse que está disposto a nos ajudar, a olhar por nós, é esse que é o misericordioso, que não nos fulmina pelo que nós merecemos, é esse cara que fez tudo pela nossa vida e nós não fizemos nada por Ele. Quando a gente tem que deixar de fazer alguma coisa, nós dizemos assim, eu não vou abrir mão dos meus direitos, e Ele veio lá e morreu na cruz do Calvário por mim, abriu mão da vida dele, ele não usurpou ser Deus, se fez homem e veio aqui nessa terra e morreu por mim, em morte de cruz, e eu não sou nem para, às vezes na rua, como aconteceu com Pedro, assim, esse é aquele que andava com Nazarenos, eu não. Muitas vezes a gente condena Pedro, porque Pedro negou, e nós no nosso serviço estamos negando Cristo todos os dias, nós na escola estamos negando a Cristo todos os dias. É isso que hoje eu acho que eu gostaria que vocês tentassem entender. Então assim, a oração é muito mais profunda do que qualquer coisa que a gente pensa. Que às vezes a gente acha, vamos orar, aí a gente ladainha, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, nem sabe o que a gente está falando. Então assim, faz 2 horas, agora está fechando 2 horas que nós estamos falando desses 4 versículos, que está só preparando para entrar no Pai Nosso. A semana que vem nós vamos entrar no Pai Nosso. Então assim, que nós pudéssemos de verdade mudar o nosso pensamento e colocar Cristo como nosso Deus, como nosso Senhor, como Criador, onipotente, onisciente, Deus forte, Emmanuel, Yeshua, HaMashiach. Cara, estudem adjetivos e façam como o Hernandes Dias Lopes aqui, proclame esse Deus, quem é esse? Pergunta para ti, quem é esse na tua vida? Será que Ele é o teu Salvador, o teu Redentor, o teu Deus forte, o cara que está disposto de fazer, tu está disposto a fazer qualquer coisa por Ele? Ou Ele é um gênio da lâmpada, que tu esfrega, eu quero tal coisa, que Deus tenha misericórdia de nós e não nos fulmine, né? Aí a semana que vem a gente continua. Vamos fazer mais uma oração e agradecer a Deus por isso? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez nós queremos erguer a nossa oração te agradecendo pelas maravilhas que Tu fez na nossa vida. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos louvar e bendizer a Teu santo nome. Mas primeiro de tudo, Pai, eu te peço que Tu coloque em nosso coração o desejo de Te glorificar, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos entender o que Tu quer para a nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós nos achamos muita coisa e na realidade Tu é tudo, Senhor. Que isso seja verdade na nossa vida. Por tudo eu Te agradeço e entrego a minha oração em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Os cultos, tem que falar. Já fechou? Tá. Então assim, não esquecendo, ó, aqui está para tocar, ó. Terça-feira, terça que vem, bate-papo teológico de novo. É que eu gosto de tocar nas coisas. Quarta-feira, amanhã, às 1h30, nós temos Quarta Solidária. Amanhã, às 21h30, Salmo 119, live com o Diácono Leonel. Tem que acostumar a chamar ele agora assim. Quinta-feira, às 20 horas, encontro de fé. Domingo, nós temos culto às 9h30 e às 18h30, culto da família. Esses são presenciais, a terça, quinta, domingo e quarta são presencial. Aí, quinta-feira é live. Que Deus abençoe a vida de vocês e fiquem na paz. Até amanhã.